com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. Hoje nós não teríamos aula, porém como ontem nós não tivemos, porque ontem tinha sido minha folga, hoje nós temos material, tá? Por isso que eu estou postando a aula hoje. Então preste atenção, antes da gente começar eu quero que vocês peguem os cadernos de vocês, não utilizem o livro hoje vocês vão utilizar o caderno. Peguem o caderno de vocês, eu vou dar algumas explicações e vai aparecer essas explicações que eu vou dar vão aparecer aqui no fundo, tá, da tela. Então todas as vezes que eu terminar de explicar, vocês vão dar pausa no vídeo e aí vão copiar no caderno de vocês. Beleza? Vão copiar da mesma forma como aparece na tela para vocês. Então hoje nós falaremos de 4 assuntos, tá? A gente vai começar falando sobre as polite expressions, tá? Tá aparecendo na tela aí para vocês. Vocês irão colocar a data, olhem só, tá aí a data, 18 de março de 2020, claro que tá em inglês, tá 8 March 2020. Então vamos lá, polite expressions, como aparece, primeiro eu vou explicar, depois vocês dão pausa na tela. Polite expressions são nada mais, nada menos do que palavrinhas, expressões que indicam boas maneiras. Essas boas maneiras, expressões, elas são utilizadas aí para indicar uma certa educação, um certo respeito quando a gente fala com alguém. Tem uma explicaçãozinha aí na tela, olha só. São palavras, expressões que são utilizadas para mostrar um grau de respeito pelos outros, nas maneiras, na fala e no comportamento. Aí eu tenho um exemplo aí com essas polite expressions. Olha só, exemplos de polite expressions. Excuse me, que quer dizer com licença. Eu tenho please, que quer dizer por favor. Eu tenho thank you, que quer dizer obrigado. Eu tenho you're welcome, que quer dizer de nada. Aí eu tenho uma aplicação dessas expressões em frases, olha só. Excuse me, could you help me? Quer dizer, com licença, poderia me ajudar? Olha o segundo exemplo. Can you clean your bedroom? Você pode limpar o seu quarto, por favor? Can you clean your bedroom, please? Can you clean your bedroom, please? Você pode limpar o seu quarto, por favor? Aí a terceira frase, olha só. Thank you very much for coming. Muito obrigado por ter vindo. E por último a gente tem aí you're welcome, que quer dizer de nada. Tá, então as polite expressions são palavrinhas ou expressões que a gente utiliza para indicar um certo respeito. São essas aí que aparecem na tela. Então agora vocês vão dar pausa no vídeo e vão copiar exatamente como está aparecendo na tela para vocês. Beleza? Copiem no caderno. Bom, depois que vocês copiarem agora as polite expressions, a gente vai falar sobre os cardinal numbers, os números cardinais. Os números cardinais são bem fáceis, são bem simples. Por quê? Porque eles são aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 500 e por aí vai, até a infinidade. Né? Afinal, os números são infinitos. Então, os números cardinais são esses números utilizados para indicar uma certa totalidade, um número. Aí eu tenho uma explicação na tela, olha só. Os números cardinais são palavras que representam a quantidade ou a contagem absoluta de algo. Portanto, a forma mais básica de expressar os números, a forma mais básica de expressar os numerais, desculpa. Tá? Então essa é a explicação aí, o conceito de números cardinais. Tá? Então, resumindo, os números cardinais são 1, 2, 10, 50, 60, 80, 100, 200 e por aí vai. Porém, em inglês, tá? Em inglês fica da seguinte forma. Eu creio que vocês já saibam contar de 1 a 10. Acho que todos os alunos de qualquer colégio sabem contar de 1 a 10. Tá? Na tela aí aparece para vocês de 1 a 20 e aparece as casas decimais aí de outros números. Como assim? As casas decimais são 30, 40, 50, 60, 70 e por aí vai. Então eu vou ler os números 1 a 1 e vou explicar mais. Prestem atenção, olha só. 1 a gente vai falar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Beleza? Então aí eu creio que vocês não terão dificuldades. Agora de 11 a 20, prestem atenção. 11 a gente vai falar 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20. Beleza? Então esses aí foram de 1 a 19. A partir do 20 em diante é muito fácil. Por que é muito fácil? Vocês vão pegar simplesmente as casas decimais e acrescentar as dezenas, ou seja, de 1 a 9. Por exemplo,
20 em inglês, a gente vai falar 20, como aparece na tela aí para vocês. 20, que quer dizer 20. Então, para formar o 21, é só juntar o 20 com o 1, que é o 1. Então, fica 21. 22, 22. 23, 24. 24, 20, ou 25, 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. Beleza? Aí nós temos o 30. O 30 em inglês a gente vai falar 30 ou 30, tá? 30 ou 30. Aí é só juntar o 30 com as unidades. Por exemplo, 31, 31. 32, 32. 33, 33. 34, 34 e por aí vai. Outro exemplo, 50. O 50 em inglês a gente vai falar 50. 50, 50. 51, 51. 52, 52. 59, 59. E assim vai. Beleza? Por exemplo, 90. 90 a gente vai falar 90. 90. Beleza? 91. 91. 92. 92. 93. 93. 99. 99. Então é só juntar essas casas decimais 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 em inglês e juntar mais as unidades 1, 2, 3, 4 até o 9 para formar novos números, beleza? O 100 em inglês a gente vai chamar de 100 ou 100, tá? E para formar os números a partir do 100 é só juntar tanto o 100 com as dezenas e as unidades. Por exemplo, olha só, na tela nós temos aí 130. 100 quer dizer 100. 130 vai ficar assim, ó, 130. 130. Reparem que eu peguei 100, que quer dizer 100, coloquei esse and, que quer dizer e botei o 30, que é 30. 130, 130. Beleza? And 30. Tá, então agora vocês vão dar pausa na tela, vão copiar da forma como aparece aqui para vocês. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai falar sobre a forma imperativa dos verbos. A forma imperativa dos verbos é muito fácil, é muito simples, beleza? Nada mais é do que eu pegar um verbo, colocar no início de frase e dar ordens ou sugestões. Por exemplo, em português seria mais ou menos assim, olha. Vire à direita. Reparem que eu tenho o verbo virar e eu peguei esse verbo e estou dando uma ordem, uma instrução. Vire à direita. A mesma coisa com o inglês. Eu vou pegar o verbo, colocar no início e vou aplicar na frase como se eu estivesse dando uma instrução, um conselho, uma ordem. Aí nós temos alguns exemplos aí na tela, olha só. Usamos a forma imperativa dos verbos para dar instruções e ordem. Aí eu tenho os verbos, olha só. Eu tenho do, que quer dizer fazer. O write, escrever, é só alguns exemplos, tá? Eu tenho watch, que quer dizer assistir. Eu tenho clean, que é limpar. Eu tenho add, que é adicionar. Agora, olhem alguns exemplos dos verbos na forma imperativa, esses verbos na forma imperativa aplicados em frase. Olha só. Do your homework. Faça seu dever de casa. Do your homework. Segundo exemplo, olha. Write a letter to your parents. Write a letter to your parents. Escreva uma carta para os seus pais. Watch that movie right now. Watch that movie right now. Assista a esse filme agora. Clean your bedroom. Clean your bedroom quer dizer limpe seu quarto. Limpe seu quarto. Add my phone number. Add my phone number, que quer dizer adicione meu número de telefone. Então a forma imperativa dos verbos é quando eu uso os verbos de um modo onde eu indique uma sugestão ou uma ordem. Simples assim. Por exemplo, um exemplo em português, olha. Desligue a luz. Reparem que eu estou dando uma ordem, ó. Desligue a luz. Ou cale a boca. Reparem que o calar, o verbo calar, ele está no início de frase e ele está sendo utilizado para dar uma ordem, uma sugestão. Beleza? Um outro exemplo seria o seguinte, olha. Vá para casa agora. Vá para casa agora. Eu tenho o verbo ir no início de frase, na forma imperativa, onde eu estou dando uma ordem. Beleza? Então a forma imperativa dos verbos é quando eu pego os verbos e utilizo para dar instruções e ordens. Beleza? Creio que vocês não terão dificuldades em relação
aos imperativos. E só para a gente terminar aqui as nossas explicações de hoje, nós temos aí o there be. There be. Dei uma pausa no vídeo, tá? Dei uma pausa no vídeo e copiem aí o imperativo dos verbos. Agora sim a gente vai falar sobre o there be. There be em inglês, quer dizer, em português, quer dizer ter, haver, existir. É um verbo com 3 traduções. E esse verbo ele é um pouco diferente porque ele é que nem o verbo to be. Só que o there be ele também é diferente como o verbo to be e ele se divide de 2 maneiras. Ele se divide entre plural e singular. Reparem na tela, vamos ler junto, olha só. A tradução vai ser ter, haver e existir, tá? Essas 3 traduções. No tempo presente, ou seja, no presente simples, pode ser usado de 2 maneiras, utilizado no singular e no plural. Então, a forma no singular do there be fica da seguinte forma, ó, there is, como aparece na tela. Então, a tradução do there is vai ser ter, haver, existe. E no plural vai ser there are. E a gente vai traduzir como ter, haver, existe, como ter, há e existem, tá? No slide está escrito há, tem e existe. E abaixo também é a mesma coisa. Há, tem e existe, tá? Porque eu tinha falado não na ordem como está aí no slide. Tá? Então, novamente, olha só. No singular, a gente vai ter o there is. O there is, ele é utilizado para indicar coisas no singular. A tradução vai ser há, tem e existe, como está aí no slide. E no plural, a gente vai ter o there are, que vai ser utilizado aí para indicar há, tem e existem no plural. Agora a gente vai ver exemplos de frase utilizando o there be. Olha só, na forma afirmativa, ou seja, quando eu afirmo algo, ele vai ficar da seguinte forma, olha só. There is a book on the table. There is a book on the table. Tem um livro sobre a mesa. Ou eu posso traduzir, há um livro sobre a mesa. Também poderia traduzir como existe um livro sobre a mesa. Só que a gente não fala existe um livro sobre a mesa. A gente fala no português tem um livro sobre a mesa. Então reparem que essa frase está no singular. Então aqui eu vou usar o there is, beleza? Então quando eu quiser falar que tem alguma coisa em algum lugar, eu vou falar there is no singular, beleza? E no plural a gente vai falar there are. Olha só a segunda frase. There are 2 books on the table. There are 2 books on the table. Há 2 livros sobre a mesa. Ou eu posso traduzir também como tem 2 livros sobre a mesa ou existem 2 livros sobre a mesa. Beleza? Nesse caso, são 2 livros, plural. Eu vou falar there are. Beleza? Então, essa é a forma afirmativa. Aí nós temos a forma negativa. A forma negativa ela é muito simples. Por quê? Porque eu coloco o not depois do is ou do are. Olha só. Não há um livro sobre a mesa. There is not a book on the table. There is not a book on the table. Não há um livro sobre a mesa. Eu também poderia falar da seguinte forma, ó. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table quer dizer não há um livro sobre a mesa. É a mesma coisa. Porém, nesse caso, eu estou contraindo, juntando o is com o not. E vira isn't. There isn't. Beleza? Já com there are na forma negativa, fica da seguinte forma, olha. There aren't 2 books on the table. There are 2 books on the table quer dizer não há 2 livros sobre a mesa. There aren't 2 books on the table. Ou eu também poderia falar there are not, tá? Só que aqui eu usei a forma contraída de are com not, então virou there aren't. Beleza? E já na forma interrogativa, reparem que eu inverto a posição. Ao invés de eu falar there is no singular, eu vou falar is there na forma interrogativa, quando eu faço perguntas. Então, olha só, quando eu quiser perguntar assim, tem um livro sobre a mesa? A gente vai falar is there a book on the table? Is there a book on the table? Reparem que eu inverto, beleza? Is there a book on the table? Tem um livro sobre a mesa? Agora, se eu quiser fazer uma pergunta no plural, a gente vai falar are there 2 books on the table? Are there 2 books on the table? Há 2 livros sobre a mesa? Tá? Então, esse é o there be, tá? Que é o verbo haver, existir, ter em inglês.
Ele pode ter 3 traduções, como eu acabei de falar, e ele se divide entre singular e plural, beleza? Então agora vocês vão pausar o vídeo e vão copiar esse slide aí como ele está aparecendo na tela para vocês. Bom, depois de copiarem no caderno, vocês irão ler tudo o que vocês anotaram. Claro, deem uma estudada, beleza? Entendam um pouco do que eu falei. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo quantas vezes quiserem. Ou me procurem no privado, beleza? Podem me procurar. Amanhã nós iremos ter a nossa aula ao vivo a partir das 8 horas. Falaremos sobre isso que foi dito hoje. E eu vou disponibilizar as páginas restantes para vocês completarem o capítulo 4 do livro de vocês. Belezinha? Então, mas eu só vou liberar essas páginas amanhã. Primeiro, vocês vão copiar tudo isso que foi mostrado aqui no vídeo. Tranquilo? Aí amanhã na nossa aula ao vivo a gente vai falar sobre tudo isso que a gente viu aqui. E então eu vou disponibilizar as páginas para vocês na plataforma para vocês poderem preencher as páginas restantes aí do capítulo 4 e a gente poder semana que vem começar um novo livro. Tranquilo? Não esqueçam de copiar no caderno. Beleza? Amanhã eu quero ver o caderno de vocês na câmera. Quando vocês me ligarem lá, eu quero ver que vocês copiaram. Tranquilo? E quem quiser também pode me mandar no privado para eu ver que fez. Então é isso. Amanhã teremos aula a partir das 8 horas. Não faltem, tenham um bom dia e copiem no caderno. Beleza? Tchau.